Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Graziela pergunta se ainda tem tempo. Branca diz que ela tem alguns minutos para pensar nisso. Graziela não tem força e coragem o suficiente para enfrentar o escândalo e as fofocas do povo. Branca diz que esse casamento será como uma cruz pesada para ela suportar. Rodolfo chama Graziela. Fátima aparece e vê a filha chorando. Fátima pede que ela fique pronta logo, pois precisam ir. Crisanta entrega para Graziela umas flores. Graziela acaba indo. Fátima fica surpresa pelos olhares de Branca e Crisanta. Adrian vê Graziela vestida de noiva. Rodolfo elogia Graziela e pede que ela sorria. Fátima diz que ela está nervosa. Graziela entra no carro e será levada por Adrian. Fátima fica com medo dele fugir com ela. Graziela chora. Dionísio diz a Florzinha que existem milagres e queria saber como a Esmeralda está sentindo agora que enxerga. Florzinha diz que quer conhecer o filho da Esmeralda. Dionísio diz que pelo menos o Adrian deu notícias para eles. Dionísio diz que se Adrian se casar, será ali e farão uma grande festa. Flor não conta para o pai o quanto o Adrian está sofrendo. Adrian pede que Graziela não tenha medo e relata que não fará nada, mas vontade não lhe falta. Ele a elogia e fala que até sente vontade de sequestrá-la e levá-la para longe, onde possam ser felizes. Graziela pede que ele se esqueça dela. Vários convidados já estão na igreja para o casamento deles. Adrian deixa Graziela na porta da igreja. Rodolfo pega a moça. Fátima diz à filha que estava preocupada e pensou que ela tinha sido sequestrada. Fátima empina o nariz e sai. Adrian pega uma rosa do chão e a cheira. Todos entram na igreja para assistirem à cerimônia. Esmeralda diz a Dominga que o Álvaro propôs da Hortência lhe dar aulas, pois ela é professora. Dominga diz que isso é ótimo, pois se Hortência for tão gentil como Álvaro, poderá ensiná-la. Esmeralda diz que ela deve ser tão boa quanto Álvaro e irá vê-la logo. Dominga diz que a essas horas a Graziela já deve ter se casado. Esmeralda sente pena dos dois, pois ambos sofrerão com tudo isso. O padre celebra o casamento de Emiliano e Graziela. Adrian está muito triste vendo tudo. José Armando percebe a tristeza do rapaz. Já Emiliano está muito feliz. O casamento é finalizado. Os noivos são declarados marido e mulher e saem da igreja juntos. Adrian chora muito. Dominga brinca com José Rodolfo. Esmeralda começa suas aulas com Hortência. Hortência decide ensiná-la a ler. Dominga comenta com Aurora que Esmeralda entrou com o pé direito na casa do Álvaro. Aurora diz que estava pensando no casamento da senhorita Penha Real. Dominga diz que queria saber se esse casamento se realizou, pois na última hora poderia ocorrer um imprevisto. Aurora diz que isso só acontece nos filmes. Dominga diz que a noiva é apaixonada pelo motorista. Socorro chega ali. A Aurora se pergunta se a cerimônia já acabou. Socorro acha que todos devem estar festejando nesse momento. A Aurora diz que fica com pena do Adrian, pois ele deve estar sofrendo demais. Depois da cerimônia, é hora da festa. Os pais de Emiliano elogiam Graziela para Fátima. A festa segue acontecendo com muita comida e música. José Armando apresenta sua amiga Georgina para os pais. Hortência diz a Esmeralda que espera que o Álvaro volte do casamento para levá-la para casa. Esmeralda diz que pode ir sozinha. Hortência pergunta se ela tem namorado. Esmeralda diz que não e que não pretende se casar tão cedo. Hortência diz que ela é uma mulher jovem e bonita. Esmeralda pensa em José Armando, no dia que se casaram no civil. Hortência diz que adora essas coisas de festa, a igreja, as damas de honra. Esmeralda segue pensando no seu amado. Hortência pergunta se ela não gostaria de um casamento assim. Esmeralda diz que o mais importante para ela é o amor. Hortência concorda e fala que é verdade, mas quando as duas coisas juntam, tudo fica perfeito. Emiliano e Graziela dançam e Adrian vê os dois juntos e sofre. Graziela percebe que Adrian está ali, sofrendo por ela. Já pela noite, Adrian vê o Tomás ajeitando as malas de Graziela para levar ela e Emiliano para casa, onde ela irá morar com o noivo. Fátima pergunta se Graziela terminou, pois Emiliano está esperando. Graziela diz que está se despedindo daquele quarto.
Fátima pede que se apressem, pois Emiliano está impaciente. Rodolfo pede que Emiliano dê notícias e que ele e Graziella não se esqueçam deles. Fátima leva Graziella até Emiliano. Fátima se despede da filha. Branca e Rodolfo também se despedem dela. Graziella vai embora. Branca chora e diz que Graziella está chorando e sai lágrimas de dor, não de amor. Branca torce para que o casamento de Graziella não seja uma tragédia, pois se acontecer algo ruim, será culpa de Fátima. Fátima diz que Branca está falando demais. Branca diz que o que ela fez foi algo grave e Deus a castigará por ter sacrificado o coração da própria filha por ambição. Emiliano coloca Graziella no carro e vai embora com ela. Graziella olha para Adrian chorando. Fátima diz a Branca que sabe bem o que faz e não suporta críticas de ninguém. Branca diz que agora ela está curtindo a própria vida, já que conseguiu o que queria. Branca diz que depois ela pode se arrepender do que fez e Deus pode castigá-la onde mais dói. Fátima diz que não tem que escutá-la mais. Rodolfo chega ali e estranha tudo. Fátima diz que disse a Branca que irá para a casa da Graziella. Rodolfo diz que ela pode ficar na sua casa, enquanto Graziella não volta da lua de mel com o Emiliano. Eles decidem deixar Fátima dormir e saem. Branca comenta que os Penha Real não têm sorte para o amor. Hortência diz a Álvaro que pediu para Esmeralda esperá-lo, para que ele a levasse para casa. Esmeralda diz que pode ir sozinha. Álvaro diz que é um prazer levá-la. Álvaro fala que o casamento foi perfeito e a noiva estava linda, mas estava muito triste. Esmeralda diz que deve ser lindo um casamento assim, na igreja. Álvaro concorda. Álvaro fala que só foi por compromisso e viu Adrian dirigindo o carro da noiva. Adrian observa a rosa branca que pegou quando caiu do cabelo de Graziella e chora ao pensar na amada. José Armando deixa Georgina em casa e deseja que ela descanse. Quando ele se despede, Georgina acaba dando um beijo na boca dele e o surpreende. Dominga oferece café com leite para Socorro. Socorro agradece, mas não quer. Esmeralda cumprimenta elas e fala que o Dr. Lascaino a trouxe. Esmeralda pede desculpas por ter voltado tarde. Aurora diz que o Adrian ainda não voltou do casamento. Adrian chora e decide beber. Rodolfo comenta com José Armando que tudo foi ótimo, mas a Fátima e a Rita convidaram um mundaréu de gente. Rodolfo argumenta que gostou muito da filha do Dr. Pérez Montalvo. Branca diz que achou ela elegante e fina. José Armando diz que ela é uma grande artista. Rodolfo diz que José Armando fez bem em convidar Georgina e seria bom se ele tivesse um relacionamento com ela. Ele diz que ela é uma mulher muito interessante. A Aurora se preocupa pela demora de Adrian. Dominga diz que quando Adrian chegar, vai lhe ouvir. Aurora teme que Adrian se suicide. Esmeralda diz que o Adrian deve ter ido fazer outra coisa. A Aurora diz que ele está desesperado, pois levou um golpe muito duro. Esmeralda abraça a Aurora e pede que ela se acalme. José Armando entra no seu apartamento e encontra Tânia lá. Ele leva um susto. Tânia o chama de cínico e fala que ele preferiu a escultora do que ela, depois de terem feito o amor loucamente. José Armando diz que ela é apenas sua amiga. Ele pede desculpas a Tânia e diz que está cansado. Adrian chega na vila. A Aurora pergunta o que houve. Ela diz que estava esperando ele chegar, porque ele demorou muito e se preocupou. Adrian diz que teve que levar os noivos para se trocarem e depois eles foram embora sozinhos. A Aurora percebe que Adrian se alcoolizou. Adrian desabafa com a Aurora e diz que na sua terra se sentia o dono da vida e seguro de si. E lá se apaixonou pela Graziella, que estava no alto, mas se iludiu, achando que poderia alcançá-la, mas fracassou. Adrian diz que Graziella estava muito linda de noiva e sentiu uma revolta grande ao saber que ela seria de outro e não sua. Ele fala que os olhos dela brilhavam, como se no fundo ela tremesse de medo, e acredita que ela estava sofrendo, assim como ele. Adrian diz que tudo acabou. Graziella já foi e deixou ela ir. Ele avisa que pouco antes dela ir, ela disse que o amava e o amaria para sempre. Adrian diz que pensou em fugir com Graziella, para longe de todos, mas foi covarde. A Aurora diz que sente muito por ele estar passando por isso, sofrendo essa dor. Adrian diz que essa noite está sendo como se tivessem arrancado parte de sua vida. No dia seguinte, José Armando vai ao escritório à procura de Álvaro.
A enfermeira diz que ele acordou doente e não está. Branca vê Adrian e diz que ficou muito triste com o que aconteceu com ele. E diz que soube de tudo. E é triste que ele tenha levado Graziella no dia do casamento. Adrian diz que é seu trabalho e por isso lhe pagam. Ela pede que ele não guarde rancor. Adrian diz que deseja que ela seja feliz. Branca diz que acha que Graziella não será feliz, pois um casamento sem amor é pior que o inferno. Dr. Pérez Montalvo mostra para José Armando o raio-x de uma operação que farão. Bernardo afirma que ele operará como seu assistente pessoal. Georgina chega ali com um café para eles. Ela relembra o pai que ele terá uma conferência hoje. José Armando diz que fará uma visita ao Álvaro Lascaino, pois soube que ele está doente. José Armando comenta com Georgina que acha muito bom ter consultório em casa. Ela diz que alguns médicos preferem o contrário para evitar ciúmes da esposa. José Armando pergunta por que eles médicos têm essa fama com o sexo feminino. Georgina relata que dizem que não são bons maridos. José Armando diz que pode ser um marido modelo. Georgina diz que um erro pode custar caro. Esmeralda se prepara para ir à casa de Álvaro, ter suas aulas com Dona Hortência. José Armando chega à casa de Álvaro para verificar como ele está. Hortência o cumprimenta. Em seguida, Esmeralda toca a campainha. Cláudia abre a porta de lá e diz que o doutor acordou doente e está com visita no momento. Ela pede que Esmeralda espere na salinha. Álvaro diz a José Armando que não está com nada grave. Esmeralda escuta a voz de José Armando e fica com medo. Álvaro agradece pela visita de José Armando. José Armando diz que hoje começou a trabalhar com o Dr. Pérez Montalvo e aproveitou para visitá-lo. Esmeralda reconhece a voz de José Armando. Esmeralda se pergunta como deve ser o rosto de José Armando. Ela pensa em vê-lo sem que ele perceba sua presença. Esmeralda decide não abrir e decide esquecê-lo. José Armando diz a Álvaro que logo ele ficará bem, e nesses casos é importante ficar de repouso e beber muito líquido. José Armando se retira. Florzinha pergunta ao pai o que pode fazer, pois ele não quer tomar chá e nem o remédio. Firmino aconselha eles a irem para a capital para ver o Adrian e procurarem outros médicos para avaliar Dionísio. Dionísio não para de tossir. Esmeralda percebe que José Armando já foi embora. Ela diz que a Cláudia disse que eles tinham visita e não quis incomodar. Álvaro aparece ali. Hortência decide fazer um suco para Álvaro e diz a Esmeralda que daqui a pouco volta para começarem a aula. José Armando visita os pais e fala que teve um tempo livre e aproveitou para visitá-los. Ele diz que o Dr. Pérez Montalvo está muito satisfeito com ele e sempre o estimula com frases de elogio. Rodolfo pergunta se o filho também se encontra com Georgina. José Armando diz que a vê todos os dias, pois o consultório de Bernardo fica na casa dele. Rodolfo aconselha o filho a transformar Georgina na esposa ideal para ele. Georgina mostra para o professor sua nova escultura. Ele diz que irá agradar muitas pessoas. O professor nota um brilho no olhar dela e pergunta se ela se apaixonou. Georgina diz que não tem certeza. José Armando encontra Adrian arrumando o carro e o chama para conversarem. José Armando comenta que Adrian quase não conversa com ele ali. Adrian fala que agora desceu um pouco, pois é o motorista da família, e lá no campo era o filho do capataz. José Armando diz que desceu mais ainda do que ele, pois na fazenda era filho do dono, e ali se tornou filho de um casal de peões, mais humildes que os pais do Adrian. Adrian diz que ele estudou e tem uma carreira diferente dele. José Armando diz que os estudos não definem a felicidade de uma pessoa. José Armando diz que ele sabe do fracasso que ele teve, apesar dos seus diplomas. Ele pergunta se Adrian continua morando na mesma vila que Esmeralda. Adrian diz que sim. José Armando pergunta se ele sabe sobre o que há entre Esmeralda e o Dr. Lascaino. Adrian diz que não pode responder perguntas que não lhe dizem respeito. Adrian critica José Armando por ter se afastado de Esmeralda e do bebê. José Armando diz que se não fosse por aquele bebê, ele e Esmeralda estariam juntos e felizes. Adrian pergunta por que ele ainda tem ciúmes da Esmeralda. Dominga fala para Socorro que Adrian está muito desanimado. Socorro diz que Adrian não merece tudo que sofreu.
Dominga diz que Graziella estava muito acima do Adrian, mas talvez a felicidade esteja bem próxima dele e ele nem reparou. Dominga diz que Aurora é muito boa e forma um belo casal com Adrian. Dominga diz que ali o Adrian é um pobre coitado, mas no campo era valente, respeitador e filho do capataz da fazenda. Dominga diz que o Adrian tinha muito futuro, mas veio atrás da Graziella. Adrian leva Branca até a vila. Branca pede que ele volte para casa e a busque mais tarde. Branca entra e pergunta a Dominga como está o seu neto. Dominga diz que ele está cada dia mais inteligente. Dominga avisa que Esmeralda foi à casa do doutor Lascaino e a mãe do doutor está ensinando a Esmeralda a ler e escrever. Dominga elogia Esmeralda como mãe e sofre por ter impedido a ela para desistir da criança. Branca diz que Rodolfo não tinha ideia do que estava fazendo. Dominga diz que não foi só o Rodolfo que pediu isso. Branca diz que o José Armando estava louco de ciúmes e só via no menino tudo o que queria esquecer. Dominga diz que depois disso não há mais o que fazer, pois cada um tomou seu próprio caminho. Branca diz que no fundo do seu coração ainda tem uma esperança. Dominga diz que não tem nenhuma, pois Esmeralda é outra mulher, e se o doutor quisesse voltar com ela nesse instante, acha que seria tarde demais. Dominga revela a Branca que o Dr. Lascaino está ajudando a Esmeralda a seguir em frente. Esmeralda diz a Álvaro que deveria estudar para ser enfermeira, pois tem muita paciência com os doentes. Ela o ajuda e o deixa mais confortável. Álvaro diz que se ela quiser, pode fazer qualquer coisa para vê-la feliz. Ela pede que ele não insista e nem estrague tudo. Esmeralda diz que o admira muito e tem uma grande gratidão, mas se a ajuda dele tiver um interesse pessoal, lamenta, pois não poderá correspondê-lo. Ela diz que ele tem um lugar de amigo no seu coração. Esmeralda afirma que o admira muito e não pode dar mais a ele. Ela pede que ele não insista. Ele concorda e diz que respeitará a decisão dela e esperará. Dominga oferece um café para Branca. Branca agradece, mas não quer. Branca elogia seu neto. Branca diz a Dominga que esteve pensando em levar o bebê para sua casa, só um pouquinho para a Crisanta e o Rodolfo verem. Dominga fica com medo de dar autorização a ela. Dominga diz que Esmeralda não iria gostar. Branca diz que a Esmeralda não precisa saber. Branca diz que seria bom provocar uma aproximação entre Esmeralda e o pai, e o bebê poderia conseguir isso. Dominga decide não permitir. Branca insiste, e Dominga fica sem saber o que dizer. Fátima aparece na mansão Penha Real e pergunta por Branca. Crisanta diz que ela foi ver a filha. Fátima diz que ontem os recém-casados ligaram e disseram que estão muito felizes, se divertindo nessa viagem. Crisanta chama Fátima de cruel por dizer isso na frente do Adrian. Crisanta diz que Graziella já se casou e pede que Fátima deixe o Adrian em paz. Branca comenta com Crisanta que o Rodolfo está incentivando José Armando a se casar com a filha do Dr. Pérez Montalvo. Crisanta diz que soube que a moça é bonita. Crisanta comenta que não podem fazer nada, já que cedo ou tarde José Armando reconstruirá a própria vida. Branca fala do seu neto com Crisanta e diz que cada dia que passa ele fica mais lindo. Branca diz que tentou trazer o bebê ali, mas Dominga não deixou. Branca diz que Dominga se sente responsável do bebê e não pode fazer as coisas pelas costas da Esmeralda. Branca diz que acredita que o José Rodolfo poderia unir a Esmeralda ao pai. Branca diz que o José Rodolfo é um amor e é neto de Rodolfo. Esmeralda elogia seu bebê e diz que sentiu muitas saudades dele, mas precisa ir para sua aula, estudar e aprender. Esmeralda anima seu pequeno e diz que precisa estudar para conseguir um bom trabalho e muito dinheiro para ele. A moça o dá muito carinho. Em seguida, ela o coloca para dormir. Esmeralda deseja que a Virgem de Guadalupe abençoe o pequeno. Dominga pede que Esmeralda deixe o pequeno um pouco e que não o dê tanto carinho. Esmeralda diz que quando chega, gosta de olhá-lo o tempo todo. Dominga comenta que Socorro e Aurora já foram dormir. De repente, Esmeralda recebe a visita dos seus amigos Florzinha e Dionísio. Ela fica passada ao vê-los ali. Florzinha abraça a amiga. Dionísio abraça Dominga. Dominga diz que muita coisa aconteceu. Florzinha mostra Esmeralda para o pai.
Esmeralda enxerga os dois pela primeira vez. Florzinha diz que parece mentira que Esmeralda já pode ver. Florzinha diz que vieram de repente e seu pai se sentiu mal. Dionísio diz que essa tosse não passa nunca e a Florzinha resolveu trazê-lo ali. Dominga os acomoda na casa. Dionísio pergunta por Adrian. Dominga diz que ele está trabalhando. Dionísio diz que sente orgulho do seu filho, pois ele veio para a capital com apenas uns trocados e agora já ganha muito dinheiro e trabalha de terno e gravata. Dominga fica surpresa por ele não saber da verdade. Rodolfo deixa Adrian ir descansar. Rodolfo analisa uns papéis e diz que não entende por que os relatórios da Casa Grande não estão vindo completos como antes. Rodolfo diz que está faltando recibos e contas para pagar. Rodolfo se pergunta do porquê do Adrian ter vindo para a capital, se na Casa Grande tinha um posto melhor e ganhava melhor. Rodolfo diz que precisa falar com Adrian para saber o que está havendo. Dionísio pergunta onde o Adrian mora. Dominga diz que lá em cima. Florzinha conhece o filho de Esmeralda. Florzinha o percebe agitado. Esmeralda diz que precisa trocar a fralda dele. Florzinha pega a fralda e Esmeralda o troca. Florzinha diz que o bebê é lindo, um tesouro. Esmeralda diz que é muito triste o que aconteceu com a Graziella e o Adrian está sofrendo muito. Dionísio segue tossindo. Dominga percebe que ele está bem doente mesmo. Flor e Esmeralda se preocupam. Dominga e Florzinha decidem levar Dionísio para o quarto do Adrian. Dionísio vê que é um quarto simples e não era o lugar que imaginava que o Adrian vivia. Flor pede que o pai se deite. Dionísio diz que Adrian deveria morar em um lugar melhor, com um pouco mais de conforto. Dionísio diz que para se casar com Graziella Penha Real tem que chegar muito longe. Flor pede que o pai se deite. Dionísio diz que essa viagem o deixou muito cansado, mas quer esperar seu filho chegar. Adrian chega até a vila e encontra Dominga dormindo na cadeira de balanço. Ele entra no seu quarto e fica chocado ao ver que seu pai está ali. Adrian acorda o pai. Dionísio abraça o filho. Adrian pergunta o que ele faz ali. Dionísio diz que ele e Florzinha chegaram agora há pouco. Adrian nota que ele continua doente. Dionísio diz que a Florzinha se assustou e decidiram vir até ali. Adrian percebe que o pai ficou doente devido à sua ausência. Adrian confessa ao pai que não venceu e nem está com sua noiva. Ele diz que é um fracassado e ele está doente e não conseguiu o que queria. Dionísio fica sem entender. Adrian diz que sente muito, mas está dizendo a verdade. Dionísio se chateia ao saber que o filho enganou ele e Florzinha e que mentiu para eles. Adrian diz que não queria preocupá-los. Dionísio o repreende e ele pede perdão. Esmeralda conta para Florzinha tudo o que aconteceu ali com Adrian. Florzinha fica triste e comenta que não sabia que seu irmão estava passando tantas dificuldades e vivendo na tamanha pobreza. Flor diz que quando Adrian foi em sua casa, disse que estava tudo bem e que tinha um bom emprego. Esmeralda diz que ele não quis preocupá-los com os problemas. Flor diz que o Adrian podia ter voltado para a casa grande em vez de ficar ali sofrendo e passando necessidade. Esmeralda diz que ele tem sido como um irmão para ela ali na capital. Flor lamenta pelo seu irmão e chora. Adrian diz ao pai que dessa vez foi preciso mentir, por eles e por si mesmo. Ele fala que achou que a vida na capital era fácil e que lhe abriria caminho, mas ali não vale nada e é um João ninguém. Adrian fala que Graziella lhe dava carinho e o animava, e também enganou ela, dizendo que trabalhava num escritório e ganhava bem, mas ela se desiludiu quando viu cantando no trem. Dionísio chora ao saber que o filho estava cantando num trem para ganhar moedas. Adrian diz que tinha que fazer algo para sobreviver. Adrian fala que não contou nada a ele porque só fracassou ali. Florzinha chega até Adrian e o abraça. Esmeralda abraça Dionísio. Adrian diz que todos já estão sabendo e foi de cantor de rua para motorista dos Penha Real. Ele diz que Graziella se casou com um homem rico e ele não teve nenhuma subida. E só trabalha com aquele uniforme de chofer e teve que procurar a mesma família pela qual trabalharam sempre. Dionísio diz que Adrian devia ter dito a verdade. Dionísio abraça o filho. Já de manhã, Dominga comenta com Aurora que a mãe do Dr. Lascaino está ensinando muitas coisas para a Esmeralda. Socorro pergunta pelo pai e a irmã do Adrian. Dominga diz que Dionísio ainda não acordou e Florzinha continua lá com eles. Dominga diz que Branca levará um susto quando chegar ali. Dominga fala que Branca vai querer levar o bebê, mas tem medo de deixar.
Dominga diz que se o Rodolfo quer conhecer o bebê, devia vir ali mesmo. A Aurora argumenta que Rodolfo é orgulhoso demais. A Aurora diz que quando Rodolfo conhecer José Rodolfo, vai se derreter por ele e pode fazer as pazes com a Esmeralda. Socorro diz que seria ótimo eles fazerem as pazes, pois Esmeralda e o menino teriam apoio de Rodolfo e Branca, já que não tem o de José Armando. Georgina mostra uma parte de sua biblioteca para José Armando e diz que ela está espalhada por toda a casa. José Armando sorri. Georgina mostra seu novo projeto. Branca pede a Dominga que lhe deixe levar o bebê para que consigam aproximar Esmeralda do Rodolfo. Branca comenta que Rodolfo cederá, pois ninguém consegue resistir aos encantos do pequeno. Dominga acaba permitindo que Branca leve o pequeno, pelo menos dessa vez. Georgina fala com José Armando sobre arte abstrata e diz que a imaginação trabalha mais. José Armando prefere o realismo. Georgina pergunta se ele lhe acha tão interessante. José Armando pergunta o que ela acha do amor. Georgina flerta novamente com ele. Dominga diz a Socorro que não sabe se fez bem em deixar a Branca levar o menino. Socorro pede que ela fique tranquila, pois José Rodolfo está sendo bem cuidado por gente que o ama. Dominga fala que Rodolfo é um tremendo orgulhoso. Branca vê que Rodolfo chegou. Branca diz a Jacinta que o Rodolfo precisa ver o bebê. Rodolfo aparece ali e vê Branca com José Rodolfo. Branca diz que é o filho da Esmeralda, neto deles.